Movimentos sociais e sindicais lutam para empresas se comprometerem com o Marco de Direitos Humanos. Um projeto de lei tramita na Câmara dos Deputados o Marco Nacional de Direitos Humanos em Empresas para promover políticas públicas nesse sentido. As empresas no Brasil não têm obrigação de cumprir planos de direitos humanos. Elas mesmas se autorregulam, daí o alto número de violações cometidas no país. O rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, o derramamento de petróleo no litoral nordestino e o alto índice de poluição da atividade siderúrgica são exemplos da falta de compromisso das empresas com a legislação. As empresas estabelecem muitas vezes um rol ético de uma conduta que elas atribuem como sendo digamos, socialmente responsável e não necessariamente, né, dentro daquele marco já conhecido que a gente denomina de direitos humanos. E estabelece uma premissa de que elas mesmas vão vão elaborar relatórios, ou sistematizar a informação de que elas estão cumprindo com essas regras que elas mesmas formularam. Não é possível que as próprias empresas se autorregulem. Nós já vimos o que foi os acontecimentos, o crime, a tragédia em Mariana, em Brumadinho e outras ações, por exemplo, da Companhia Vale do Rio Doce. É preciso que haja controle externo, tanto do ponto de vista do Estado, quanto dos sindicatos, né, com a participação dos trabalhadores e trabalhadoras, e das organizações, né, da sociedade civil, né, nos territórios onde essas empresas estão instaladas. A necessidade de engajar as empresas na política de direitos humanos fica evidente pelo aumento do número de trabalhadores em empregos desumanos. Só em 2022, o Brasil encontrou mais de 2.500 pessoas em situação análoga à escravidão. Segundo o Ministério do Trabalho, 60 mil trabalhadores foram resgatados. Como se houvesse uma licença, né? Um marco de impunidade quase que, digamos assim, que é liberado para a empresa, né? Ela como se houvesse um modo de funcionar, né? Um modus operandi, uma regra atinente ao mercado, essa lex mercatória, que tivesse que ser preservada, né? Que se fosse justamente um preço a se pagar pelo chamado desenvolvimento, e que aí então as empresas ficariam fora dessas diretrizes obrigatórias que nós, cidadãos, o Estado mesmo, né? Enfim, somos obrigados a cumprir muitas vezes. Com a aprovação de um marco, né, direitos humanos em empresas no Brasil, nós precisamos ter, né, a revogação da reforma trabalhista, que contribuiu sobremaneira para toda essa situação, né, de crimes que têm sido cometidos contra a classe trabalhadora, chegando, quer dizer, ao aumento do trabalho análogo à escravidão no Brasil, trabalho infantil e outros mecanismos, né, que vão para além da precarização, né, que está imposta já para a maioria dos trabalhadores. Assim como os processos de terceirização, né, sempre está envolvida a terceirização em todos os casos, né, de violações graves de direitos dos trabalhadores e de direitos humanos. O projeto de lei que tramita na Câmara cria o Marco Nacional de Direitos Humanos em Empresas. Pelo texto, o Estado e as empresas têm obrigações comuns de respeitar e não violar direitos humanos. É nessa luta que movimentos sociais e sindicais estão empenhados desde o ano passado. Esse projeto de lei, lá logo no artigo 3º, quando fala dos princípios, né, que devem ser aplicados à atividade empresarial em matéria de direitos humanos, deixa isso muito claro, que um dos princípios que devem ser aplicados é que justamente os direitos humanos prevalecem sobre essa lógica comercial e empresarial, entende? Na verdade, a gente está falando um pouco do que é a aplicação tradicional dos direitos humanos, quase o óbvio, né? Mas que infelizmente não é cumprido e que o que prevalece é quase essa esfera, né? Esse espaço aí de impunidade que acaba sendo um padrão da conduta empresarial.